Boa noite. Meu nome é Rafael. Sou engenheiro florestal e passo boa parte da vida dirigindo por estradas que quase ninguém usa. Já vi de tudo. Neblina fechada, mata que parece respirar e silêncio ensurdecedor. Mas nada se compara ao que vivi em 2019, no interior de Santa Catarina. Era uma noite fria, úmida, e a lua estava escondida atrás das nuvens. No trecho do marco quilométrico 142, vi uma menina parada à beira da estrada, segurando uma boneca quase do tamanho dela, e algo me disse para não parar. Eu estava voltando de uma visita técnica em uma área de reflorestamento. Era o tipo de trabalho que me deixava longe de casa por semanas. A estrada era estreita, de chão batido, cortando plantações e morros sem fim. O rádio não pegava mais sinal, e o farol parecia pequeno demais diante da escuridão. Dirigir ali era como atravessar o vazio. O relógio marcava quase 11 da noite, e eu só queria chegar ao hotel antes da chuva começar. Se você já se sentiu observado em um lugar onde ninguém deveria estar, inscreva-se, curta o vídeo e comenta seu país e cidade. O farol cortava a estrada e revelava poeira suspensa, como se o ar estivesse vivo. Foi então que vi uma menina parada no acostamento, imóvel, como parte da paisagem. Vestia um casaco bege, sujo nas bordas, e segurava uma boneca maior que o próprio tronco. As tranças caíam retas, como se nem o vento quisesse tocá-las. Reduzi a marcha, tentando entender o que fazia uma criança ali, sozinha, quase à meia-noite. Quando parei, ela deu um passo à frente e ergueu a mão num gesto simples. "O senhor pode me levar? Minha casa é depois da curva." A voz era mansa, mas distante, como se viesse de dentro da terra. Concordei, mais por reflexo do que por vontade. O banco do carona estava coberto de caixas e ferramentas, então pedi que fosse na carroceria. Ela assentiu. Abri a tampa traseira, mas em vez de vê-la subir, ouvi apenas o rangido leve do metal fechando. Segui devagar. O som do motor parecia engolido pelo breu. Nenhuma casa, nenhum poste, nada além de mato e a curva que nunca chegava. Passaram uns 10 minutos até que vieram 3 batidas leves no teto, compassadas, como se marcassem um tempo invisível. Parei o carro, baixei o vidro e perguntei se era ali. Ela respondeu de trás com a voz mais próxima agora. "Pode deixar, senhor, é logo ali." Vi pelo espelho o reflexo pálido da boneca balançando, antes que ela desaparecesse na trilha lateral. A chuva começou minutos depois que voltei a dirigir. Fina, insistente, pingando no para-brisa como se o céu inteiro quisesse sussurrar. Continuei o trajeto tentando afastar a imagem da menina, mas algo me incomodava. A estrada não parecia mais a mesma. As curvas vinham em lugares diferentes, e o ar tinha cheiro de ferrugem. O relógio marcava 00:10, quando vi uma cerca de arame retorcido à direita, meio oculta pelo mato. Reduzi a velocidade e notei um portão de ferro antigo, coberto de musgo. As letras gastas formavam um nome quase apagado: Cemitério São Jorge. Parei o carro por um instante, tentando entender como nunca tinha percebido aquilo antes. O rádio, desligado desde o início da viagem, começou a emitir um chiado baixo, repetitivo, como respiração. Virei a chave, mas o som não cessou. Era como se viesse de dentro do carro. Uma rajada de vento passou pela janela e, por um segundo, achei ter ouvido passos na lama, lentos, arrastados. Abaixei o vidro. Nada. Apenas o portão e o som da chuva. Respirei fundo, engatei a primeira e segui, jurando que era cansaço. Mas no retrovisor, as lanternas traseiras refletiram algo breve. Uma figura parada diante do portão, pequena, imóvel, segurando o que parecia ser uma boneca molhada. E o mais estranho, não havia estrada o bastante entre mim e ela para que pudesse ter chegado ali. Na manhã seguinte, ainda com a cabeça pesada, tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. Eram horas de estrada, falta de sono e talvez um pouco de medo deslocado. Tomei café no hotel e comecei a revisar as anotações do projeto. Mesmo assim, a lembrança da menina insistia em voltar. A imagem da boneca, principalmente, me deixava com o estômago revirado. Tinha algo errado nela, como se não fosse feita de pano, mas de pele desbotada. À tarde, fui até a sede da cooperativa local entregar alguns relatórios. Lá, um dos funcionários, um homem de meia idade chamado Pedro, perguntou qual caminho eu havia usado.
Quando respondi pela estrada do Marco 142, o rosto dele empalideceu. Largou a caneta, respirou fundo e disse: "Então o senhor passou por São Jorge." Confirmei, sem entender o espanto. Ele se aproximou devagar, olhando por cima do meu ombro, como quem teme ser ouvido. "O senhor viu uma menina, não é? Pequena, de tranças e com uma boneca grande." Antes que eu respondesse, ele completou: "Meu pai era caminhoneiro. Contava que, quando chovia, essa menina aparecia pedindo carona. Sempre no mesmo ponto. E todo mundo que parava via algo diferente. Uns juravam que ela desaparecia no caminho. Outros diziam que o carro apagava por completo. O portão do cemitério foi fechado depois que encontraram cruzes quebradas ali. Nunca mais limparam." Fiquei em silêncio. Não porque não acreditasse, mas porque, no fundo, sabia que era verdade. 2 dias depois, o trabalho me obrigou a voltar. Era inevitável. Havia uma nascente a ser medida exatamente do outro lado da estrada do Marco 142. Saí de manhã, determinado a cruzar aquele trecho de uma vez, mas a chuva me prendeu na cidade até o fim da tarde. Parti ao escurecer, com o céu cinza e pesado. A mesma estrada, a mesma curva, o mesmo frio entrando pelas frestas do vidro. Quando o marcador do painel mostrou o quilômetro 141, o rádio chiou sozinho. Pensei que fosse interferência elétrica, mas o som evoluiu para um murmúrio. Não eram palavras, eram sílabas desconexas, um tom infantil repetindo algo que parecia voltar. Desliguei o carro, mas o som continuou, agora vindo de fora. O farol iluminou o acostamento e revelou algo tremendo entre as árvores. Uma fita vermelha pendurada num galho, molhada, batendo com o vento. O coração batia alto. Fui dar ré, mas o carro morreu. Tentei ligar de novo. Nada. Só o som da chuva e 3 batidas claras vindas do teto. Fiquei imóvel, com a respiração curta. Olhei pelo retrovisor e vi um vulto pequeno caminhando na beira da estrada, devagar, arrastando algo pesado. A lanterna piscou e o vulto sumiu. Liguei o carro por instinto, acelerei sem olhar para os lados. No espelho, por um instante, juro que vi a boneca deitada no asfalto, com o rosto virado para mim. Passei a noite em claro. A cada vez que fechava os olhos, via o reflexo da fita vermelha no galho e a boneca caída no asfalto. Na manhã seguinte, fui até a prefeitura municipal com a desculpa de revisar os mapas da região. Na verdade, eu queria entender o que havia naquele terreno. O funcionário do arquivo, um homem magro de óculos grossos, puxou uma pasta antiga e me entregou um mapa amarelado. No topo, uma anotação quase ilegível: Antigo Cemitério São Jorge, interditado em 1987. Perguntei se havia registro de moradores na área, mas ele balançou a cabeça. Só famílias antigas. Teve um deslizamento há mais de 30 anos. Morreu uma menina. O pai tentou tirar o corpo e acabou soterrado também. Fiquei em silêncio com a garganta seca. O homem fechou a pasta e acrescentou: Dizem que o corpo dela nunca foi encontrado. Só a boneca. Aquelas palavras me travaram por dentro. De volta ao hotel, sentei na cama tentando racionalizar tudo. Quando tirei a jaqueta molhada, percebi algo grudado no tecido. Era a mesma fita vermelha, amarrada em nó simples, ainda úmida. Fiquei olhando por longos minutos, sem coragem de tocar. Em seguida, um som leve veio do teto. 3 batidas, idênticas às da estrada. Corri para a janela, mas do lado de fora só havia neblina. E então, no vidro, surgiu lentamente uma marca de mão pequena, como se alguém tivesse encostado ali, do outro lado. No dia seguinte, decidi voltar uma última vez. Precisava ver o portão com os próprios olhos. Dirigi sob garoa constante. O vidro embaçado, o coração disparado. Quando cheguei ao Marco 142, o portão estava aberto, não quebrado, aberto, como se alguém o tivesse empurrado por dentro. Desci do carro, a lama subindo até os tornozelos. Dentro do terreno, cruzes inclinadas e pedaços de ferro cobertos por musgo formavam um corredor natural. Lá no fundo, uma árvore solitária balançava uma fita vermelha presa ao galho. Aproximei-me devagar. No chão, meio enterrada, estava a boneca. O rosto sujo e rasgado parecia ter marcas de unhas pequenas. Ao tocar o pano, uma voz sussurrou meu nome. Clara, de menina. Dei um passo para trás e vi entre as árvores a mesma figura parada, com tranças e olhar fixo. A boneca agora estava em seus braços. Obrigada por me trazer para casa.
ela disse, antes de dar as costas e se perder entre as cruzes. Quando voltei à estrada, o portão se fechou com um estalo forte. A fita vermelha ficou presa na minha manga. Nunca mais voltei lá. Até hoje, cada vez que dirijo sozinho, ouço 3 batidas leves no teto, sempre no mesmo ponto da viagem. Nunca olho para trás. Acho que ela ainda anda por ali, esperando outro carro, outro farol, outra chance de voltar para casa. Voltei para casa, mas aquela estrada nunca saiu de mim. Às vezes, no meio da madrugada, acordo com o som de 3 batidas secas, e o teto parece respirar. Tento fingir que é o vento, mas o corpo sempre sabe quando não é. A fita vermelha continua comigo, guardada numa gaveta que evito abrir. Há noites em que ela cheira a chuva e barro, como se tivesse acabado de voltar da estrada. Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, inscreva-se e comenta seu país e cidade. Quero saber até onde as estradas ainda sussurram.